E aí pessoal, no vídeo a seguir eu estarei mostrando um pequeno sistema que simboliza um banco, criado em C#. Ele foi desenvolvido apenas para estudo, então eu disponibilizarei depois do vídeo, abaixo na descrição, o link para o download do próprio sistema, ok? Vocês podem editar, podem modelar da forma que vocês quiserem, ok? Então vamos ao vídeo. Como vocês podem ver, o primeiro passo é criar a conta. Então nós vamos criar a conta aqui. Quando você vai criar a conta, você pode ver que tem 3 campos que estão desabilitados. O primeiro campo, obviamente, é o número da conta, que não pode ser alterado. Então, ele vai receber de um vetor esse próprio número aqui, o número 0. Então, é o vetor na posição 0 que vai ser a primeira conta, certo? Então, para poder continuar, temos que escolher o banco que vai ser cadastrado essa conta. Então, vamos aqui ao banco. Podemos escolher entre essas 3 opções, que pode ser alterada a qualquer escolha. Então, selecionarei aqui o Bradesco. Em seguida, temos 3 tipos de conta: a conta corrente, a conta poupança e a conta universitária. Como se trata apenas de um trabalho, eu achei pouco conveniente colocar sobre as taxas de banco, no caso aquela pequena porcentagem quando você faz o depósito ou faz o saque, no caso. Então vamos escolher uma conta corrente no Bradesco, no nome de Heitor. Ok, criamos a conta. Agora vamos criar outra conta em outro banco, certo? No caso, vamos escolher aqui agora o Itaú e o tipo da conta, uma conta poupança, no nome de Bruno. Conta criada, agora iremos acessar essas contas. O número da primeira conta era 0, então aqui vamos acessar a conta 0. Como vocês podem ver aqui, o Banco Bradesco, a conta número 0, com o titular Heitor. Então vamos escolher a operação. Como vocês podem ver, nele não tem saldo, o saldo dele é 0. Então vamos habilitar um saldo. Vamos depositar o valor de 1000. Como vocês podem ver, o saldo foi atualizado e a caixa embaixo foi limpa. Agora vamos fazer um saque na mesma conta, um valor de R$100. Como vocês podem ver agora, o saldo foi atualizado para 900. E um detalhe que eu não mencionei. Como vocês podem ver aqui, que o botão de contas a transferir está vazio. Então, quando você clica aqui em transferência, você habilita essa caixa. Como nós temos só 2 contas, a conta 0 e a conta 1, vamos escolher a conta número 1. E o valor a ser transferido, no valor de 750. Como vocês podem ver, o saldo novamente foi atualizado. E aqui está mostrando o saldo atual do Heitor, que é 150. Dando continuidade, então, como vocês viram, o saldo foi atualizado do Heitor para 150. E agora veremos a conta número 1, que é a conta do Bruno. Como vocês podem ver aqui novamente, Banco Itaú, a conta número 1, com o titular Bruno. Vocês podem ver que não está mostrando o saldo, mas é só questão de atualizar a operação. Quando você coloca para a operação de saque, já mostra o saldo de 750. A operação de depósito e o saque de 750. Outra coisa que não foi mencionado é que somente em caso de transferência que a opção conta transferir é habilitada. Nas outras duas, sempre são desabilitadas, certo? Então, isso é a parte executável do nosso sistema. Então, pessoal, a primeira coisa que eu criei aqui foi uma conta com o nome bancos, que ela tem uma string do tipo banco, só isso. Nessa classe foi só isso que eu criei, e que é o máximo que é necessário para que ela funcione corretamente. Então eu criei aqui a classe contas, que herda bancos, com as 3 variáveis globais número, cliente titular e saldo. Esse método saca, ele só recebe o número do saldo e decresce o valor que foi digitado. Assim também como contas deposita, que ela recebe o valor do saldo e
acrescenta o valor que foi digitado. Então, como nós temos a opção de 3 contas, que é a conta universitária, poupança e corrente, estão aqui criadas e todas herdando as funções de conta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar as contas nesse form, certo? A gente está criando aqui as contas neste form. Em seguida, temos o primeiro botão, que é o botão de criar conta, que é o botão onde iremos criar as nossas contas, que ele recebe todas as funções, que ele recebe todas as informações ali do form 3. E assim que ele vai clicar, ele vai passar para o form 3, que é onde fazemos o cadastro da conta. Então chegamos no button click 2. Então, a primeira coisa que ele verifica é o seguinte: verifica se o número que é digitado é maior que o tamanho do vetor de contas e se a conta na posição digitada existe. Caso ela não exista, ela informa essa mensagem de erro, no caso preencher com o número de conta já existente. Caso não exista esse número de conta ou passe do tamanho do vetor, ele exibe essa mensagem. Em seguida, quando a gente passa ali para o else, a gente vê a condição for, que ela serve para quê? Para percorrer o tamanho do vetor, né, no caso 3 menos 1, e verificar. Em seguida, ele verifica se o valor digitado é igual a algum número de conta existente, certo? E se existir, ele chama o form 2, passando o número da conta e as contas existentes. Chegamos agora então no form 2. O form 2, aqui como no início também, como no form 1, a gente está criando novamente as contas nesse form. Então, em seguida, você pode ver que o construtor recebe o número da conta que quer ser acessada e as contas existentes, no caso aqui. Então, o que ele faz? Ele grava as variáveis passadas por parâmetro na variável conta desse form, e o acesso é o número, certo? Logo aqui embaixo, o que ele faz? Ele está gravando todos os dados nos combo box, certo? Então aqui criamos também essa função setUsuário, que serve para setar as contas no form, certo? Ela seta as informações, no caso tipo banco, o número da conta e o nome, né, do cliente titular. Então, o que está dizendo esse combo box aqui embaixo é o seguinte: dependendo de onde você entrar, no caso, seja depósito, saque ou transferência, ele vai atualizar o saldo e limpar a variável valor. Se ele for da tipo transferência, ele vai liberar o campo de conta a ser transferida. Então, o que é esse botão? Esse botão é o nosso executar. Quando você clica no botão executar, ele vai verificar qual a condição do combo box está. Então ele vai chamar o método que é requerido. Aí ele atualiza o saldo e limpa o campo valor. Essa que é a função desse botão nosso. Então, como eu citei, assim que você escolhe uma opção ou saque ou depósito, o que acontece? Você insere o valor a ser depositado ou sacado e automaticamente é debitado ou acrescentado em sua conta. Já na opção de transferência é um pouco diferente. No caso, assim que você escolhe a opção de transferência, o que acontece? Ela faz um saque na conta, já depositando na outra conta que está cadastrada, no caso a conta seguinte. Então chegamos aqui ao form 3. O que a gente fez aqui primeiramente? Foi criar a variável último e a variável conta, que são as duas recebidas por parâmetro. Também criamos a variável que é utilizada para gravar o tipo de banco que foi escolhido pelo cliente, no caso a variável tipo escolhido. Logo em seguida, a gente grava os itens dessas variáveis que foram passados por parâmetros aqui no form. E logo embaixo, a gente mostra no form o número da conta que vai ser criada, certo? Então aqui nesse primeiro if, a gente verifica se o text box é vazio ou se nenhum item foi selecionado pelo combo box. Então depois, nesses else ifs, o que a gente fez aqui foi o seguinte, que independente do tipo de conta que foi escolhido, ela vai criar uma conta e vai passar todos os dados que foram digitados e mostrar uma mensagem em seguida mostrando que a conta foi criada com sucesso, seja corrente, universitária ou poupança, independente de qual seja. Então, aqui por último, no último combo box, só após você selecionar o tipo de banco que você
que você escolheu, que vai ser liberado os outros botões para poder colocar o caso, o tipo da conta ser escolhido, que vai ser poupança corrente ou universitária, e o nome para ser gravado, ok? Então essa foi uma explicação simples do que é feito esse sistema. Eu vou estar disponibilizando agora o arquivo para download, se vocês se interessarem. Ele vai estar comentado da forma que eu expliquei aqui, e vocês podem fazer alteração da forma que vocês quiserem. Muito obrigado por assistir até o fim e até a próxima.